Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra, tá? Gente, desculpa o sumiço, vocês já sabem, eu já expliquei pra vocês, né, o motivo do meu sumiço, mas eu estou aqui de volta e quero encerrar aí, né, essa saga de vídeos que eu comecei com vocês sobre batalha espiritual de alto nível, tá bom? Então, dando continuidade, o vídeo que eu fiquei de trazer para vocês era o vídeo sobre o poder da palavra, tá? Não sobre a palavra de Deus, mas sobre a nossa própria palavra, tá bom? E eu quero trazer esse vídeo para vocês e eu espero que edifique muito a sua fé, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like e comenta, tá bom? Gente, na palavra do Senhor diz que o poder da morte e da vida está na língua. Às vezes as pessoas falam que só o poder, só há poder na palavra e no nome de Jesus. Sim, todo o poder está no nome de Jesus. Todo o poder está na palavra de Jesus, na palavra de Deus. Porém, a nossa palavra tem poder, assim como eu acabei de falar para vocês, que diz na palavra, né, que o poder da morte e da vida está na língua. Porque nós temos o poder de direcionar a nossa vida através das palavras, tanto positivamente como negativamente, tanto como poder para dar vida, como poder para destruir vidas, tá bom? Está na palavra. E eu quero trazer para vocês rapidinho um testemunho da youtuber Fabiola Mello, que eu já ouvi uma vez. Eu não assisti o vídeo dela, mas eu assisti um podcast onde ela deu uma pincelada, né, do testemunho de vida dela, de como aconteceu para ela engravidar. Quem acompanha ela sabe que ela teve alguns problemas para engravidar, né, acho que teve 2 ou 3 abortos, gente, desculpa se eu errar aqui, eu não tenho certeza se foi 2 ou 3 abortos que ela teve, mas ela teve alguns abortos, ela não estava conseguindo segurar o bebê e ela não entendia o porquê. E ela gravava vídeos, né, explicando, demonstrando todo o sofrimento, tudo que ela estava passando. Sofria muito haters, também sofria muita coisa na internet, porque quem trabalha com a internet sabe, gente, que é muito difícil a gente tá expondo a nossa vida, né? E aí as pessoas acabam se metendo, né? Dando opiniões que às vezes elas não têm amor, não têm, né, uma sensibilidade pelaquilo que ela estava passando e acabava lançando o que queria ali na internet. Então, assim, ela sofreu muito perseguição também, pelo que eu percebi, pelo que eu. Por cima, assim, né? Porque deu muita visualização os vídeos dela, então às vezes como eu já assisti vídeos delas bem antigamente, eu acabava assim, de vez em quando aparecia alguma. Porque eu sou inscrita, não sei se eu sou inscrita, gente, no canal dela, mas às vezes vinha indicação do YouTube pra mim assistir algum vídeo dela, então toda vez que ela enviava algum vídeo de alguma coisa que ela tava passando com os bebês, né, os abortos, vinha, né, pra mim assistir. Às vezes eu assistia, às vezes eu não assistia, mas assim, ela sofreu muita coisa por conta disso. E por que que eu tô trazendo o testemunho dela? Pra poder explicar pra vocês o tamanho do poder da palavra. Como eu disse pra vocês, eu estava assistindo um podcast onde ela falava rapidinho, como que ela tinha conseguido finalmente conseguir levar uma gravidez adiante, né, conseguir realmente engravidar ali. Ela é cristã também, pra quem não conhece, não segue. Ela também é cristã, né, e acho que ela é consagrada pastora já também, ela e o marido. E aí eu lembro que ela falava assim, que quando ela era criança, o pai dela é pastor, né, a mãe dela, não sei se são pastores ou mais do que pastores, mas eles são pregadores da palavra, né, são pastores. Então, ela falou que quando ela era criança, os pais dela não o pai dela, né, que era pastor, ele pregava muito em outras igrejas e acabava que ele não conseguia fazer o 100% dar 100% atenção para ela como filha. E aí, por conta disso, ela foi criando uma raiva dentro dela. E eu tô resumindo, tá, gente? Não vou trazer do jeito que ela trouxe as palavras, porque faz tempo que eu ouvi esse testemunho dela. E aí ela falou, né? Ah, eu sofria muito quando eu era criança, porque o meu pai tinha essa ausência do meu pai. E eu ficava com muita raiva porque parecia que a igreja estava tirando o meu pai de dentro da minha casa. Olha como isso, assim, Deus quer que a gente faça a obra, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa, né? Então, por conta disso, o pai dela se distanciava dela, da família, e por conta disso ela sofria muito. E ela cresceu com uma revolta e ela vivia falando que os filhos dela não teria pais pastores. Gente, olha o tamanho do poder da palavra. E ela declarava isso com toda a raiva e ela sempre falava: Os meus filhos não terão pais pastores". Mal sabia ela, né, que Deus ia consagrar ela e o marido como pastores, né? Então, assim, quando eles foram consagrados a pastores, ela ainda não estava tentando engravidar,
Depois que eles foram consagrados, eles começaram a tentar, e aí começou, né, o problema, que ela começou a perder um, perder dois, gente, não lembro se foi três ou foi dois, mas eu sei que um não foi, tá? Então foi ou dois ou três. E aí ela já tava, né, cansada, gente, eu não imagino a dor dela, porque eu não passei por um aborto, graças a Deus, mas gente, eu como mãe, eu me compadeço, não tem como, a gente, sabe, perder um bebê é muito, assim, é muito complicado, porque eu lembro que quando eu comecei, né, essa questão com a Rebeca, eu fiquei há quase um ano, não chegou a bater um ano, mas fui quase um ano tentando engravidar. Então, às vezes passava na minha cabeça, será que eu não vou conseguir engravidar? Meu Deus, será que eu não consigo ser mãe? E assim, começa a passar muita coisa. Imagina com uma pessoa que engravida e não consegue segurar. Então é muito delicado, gente. Tô tentando trazer isso com a maior delicadeza do mundo, e com todo respeito a ela, que ela nem sabe que eu existo, mas enfim, né? Com todo respeito a ela. Ela não sabe que eu existo, mas eu sei que ela existe, né? Então, assim, foi bem complicado, né? Pelo que ela falou. Então, assim, ela não conseguia entender porque ela não estava conseguindo segurar o bebê. E ela falou que até um dia ela estava chorando muito pra Deus. Tava quase no aniversário dela e ela falou assim pra Deus: Deus, por que que eu não consigo segurar uma criança? Por que que eu não consigo gerar? Por que que eu não consigo levar uma gravidez adiante? E o Espírito Santo trouxe na memória dela, na hora que ela tava fazendo devocional. Olha a importância do devocional, gente. O Santo trouxe à memória dela é, a questão desses dias lá na infância dela, que ela ficava declarando que os pais dela, não, os filhos dela não terão pais pastores. Então, porque ela disse isso estava travado no mundo espiritual. Aquilo que ela disse, ela declarava, não foi só uma vez que ela falava direto, porque ela tinha muita raiva do pai dela, que não raiva do pai dela, mas da igreja em si, né, na cabeça de uma criança, né, achar que a igreja estava tirando o pai dela, que acabava não fazendo esse papel de pai, né, direito, assim, né, vamos dizer. E aí, por conta disso, ela acabou que ela não por conta disso, né, estava travada no mundo espiritual, porque ela declarou aquilo, né? Então, como eles são pastores agora, não tem como a palavra ir contra aquilo que ela estava falando. Então, assim, o Espírito Santo trouxe, olha como o Espírito Santo é maravilhoso, gente. Ele não deixa a gente enganado, ele não deixa a gente cego, ele traz realmente aquilo que a gente está errando, o nosso erro, para que a gente venha se consertar. É por isso que o nosso relacionamento com Deus a gente tem que buscar todos os dias, para que a gente tenha sempre os nossos ouvidos aguçados à voz de Deus, né? Então Deus trouxe para ela aquilo que ela fez durante a infância toda dela, é isso que ela estava declarando, né? Que os filhos dela não teriam pais pastores. Então, se ela estava declarando isso, não tinha como ela levar uma gravidez adiante, gente, porque não ia acontecer, porque ela estava declarando aquilo, ela passou a vida toda, a infância toda declarando que os filhos dela não teriam pais pastores. Então, se eles são pastores, não tem como a gravidez ir adiante. Então, gente, olha o poder da palavra. O poder da nossa palavra. Às vezes a gente fala, não, o poder da palavra de Deus, o poder de Deus é maior que tudo. Deus é maravilhoso. Só que nossa palavra também tem poder. Se a gente soubesse se usar para o bem, né, a gente já estaria muito mais na frente do que muitas pessoas, né? Então, assim, tem gente que nem é cristão, gente, mas sabe o poder da palavra e usa a seu favor. E às vezes a gente é cristão e não sabe para que usar, não sabe como usar e acaba usando do jeito errado, né? Que foi o caso que estava acontecendo com ela. Então, gente, enquanto ela não quebrou isso, ela ia, infelizmente, continuar no mesmo sofrimento. Então, assim, Deus trouxe isso para que ela se atentasse, para que ela entendesse. E aí ela falou, na hora que o Espírito Santo me trouxe isso, falou isso para mim, eu comecei a quebrar, primeiro que ela se arrependeu, né, de ter falado aquela palavra, pediu perdão para Deus e começou a quebrar no mundo espiritual, porque não é só nas mãos de Deus, não temos que deixar só para Deus fazer as coisas. Deus quer que você faça a sua parte. Nós somos soldados do reino de Deus. Nós não somos só ovelhinhas. Tem gente que é cristão há mais de ano e acha que é ovelhinha só, que é a ovelhinha que fica lá quietinha, que só tem que só receber a oração do pastor, que não tem que orar, que não tem que jejuar, que não tem que entrar na guerra, que não tem que entrar na batalha, mas tem sim, tá? Nós temos a obrigação de entrar na batalha, porque Deus nos levantou como soldados do seu exército, né? Ovelhinha é as crianças, ovelhinha é aquele que está no início ali do mundo, do meio cristão, né? Depois a gente vai criando maturidade espiritual, vai crescendo, vai vindo as guerras, as coisas, e a gente tem que lutar, né? Então ela pediu perdão para Deus, se arrependeu e começou a declarar: eu quebro toda palavra que eu lancei durante toda a minha infância, dizendo que os meus filhos não teriam pais pastores, mas eu declaro em nome de Jesus que eles terão sim pais pastores. Em nome de Jesus, ela começou a quebrar tudo aquilo que ela tinha falado na infância dela. E o que aconteceu? Como eu falei pra vocês, já estava chegando o aniversário dela, não sei se foi próximo do aniversário dela, ou se foi no aniversário dela, ou se foi um pouquinho depois do aniversário dela.
mas ela recebeu o presente da gravidez do filho dela, que ela tá com os filhos, o filho agora nos braços, graças a Deus, né? Eu não sei se já completou 1 ano, tá, gente? Que eu não acompanho mais ela, mas eu fico muito feliz em ver que a palavra de Deus, ainda que as pessoas achem que não é real, vai passar céus e terras, mas a palavra de Deus não vai mudar. E a nossa palavra também tem poder. A palavra de Deus tem todo o poder, mas a nossa palavra também tem poder. Então, às vezes, a gente destrói a nossa vida, às vezes atrai doença, atrai miséria, porque a gente mesmo fica declarando. Às vezes, vai numa entrevista de emprego, perde o emprego, não consegue passar na entrevista, né? Fica, ai, nossa, eu não sou capaz nem de conseguir uma entrevista de emprego para trabalhar. Nossa, ai, como eu sou. Ai, e começa a lançar a palavra sobre você mesmo, sendo que Deus não diz nada de ruim sobre você. Na própria palavra de Deus, ele diz, né? Só eu sei os pensamentos que eu sei sobre vocês, pensamentos de paz, sabe, gente? Então Deus começa a declarar, Deus sempre declara coisas maravilhosas sobre nós, e aí vem a gente, começa a lançar maldição, começa a lançar um monte de coisa pesada sobre nós mesmos e a gente acaba colhendo aquilo que a gente planta. Porque a lei da semeadura, ela é clara, a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. Parece que demora, mas uma hora vem a colheita. Então, assim, gente, graças a Deus, Deus mostrou para ela o que ela estava fazendo de errado, ela consertou. E para vocês verem, a próxima gravidez deu certo. Não foi uma gravidez de risco, eu não acredito que não. Deu tudo certo, ela conseguiu ter o bebê. Então, às vezes, talvez alguém pode falar que foi até coincidência, mas a gente sabe que quem é espiritual, quem é do meio cristão, sabe que não existe coincidências para as coisas de Deus. A gente acredita na palavra de Deus. Nós sabemos que a única verdade nesse mundo é a palavra de Deus. Então, assim, eu fico muito feliz por ela, que agora ela é mãe, né? Um dos maiores sonhos que ela queria ser, se tornou, foi mãe. E os filhos dela, assim, terão pais, pastores. Glória a Deus por isso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido, que eu já quis trazer. Vou terminar essa série que eu comecei com vocês sobre o poder da palavra. Então comece a declarar coisas boas sobre a sua vida, ainda que você não esteja sentindo vontade de declarar. A fé ela não é sentida, né? A fé ela é crida. A gente precisa crer, acreditar naquilo que diz, aquilo que Deus diz a respeito de você. Deus não diz que você é da miséria, Deus não diz que você é um derrotado, por mais que você se sinta assim, por mais que você esteja vivendo talvez uma vida de derrota, Deus não diz que você é um derrotado. Na palavra de Deus diz que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Se você é filho de Deus, você tem que ser próspero. Então busque isso em Deus, sabe? Comece a mudar o seu ritmo de palavras, mude, porque na guerra espiritual a palavra ela acontece de acordo com aquilo que você fala, pela fé que você tem em Deus, usando a palavra de Deus e também usando a sua palavra. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos. Tchau.